Câmara de Araçatuba recebe hoje o lançamento de um programa que fala diretamente sobre segurança e prevenção de violência contra mulheres. A gente está falando do Programa de Defesa Pessoal para Mulheres, criado por lei municipal e que vai oferecer capacitação, orientação e informação. A proposta vai além da defesa física, também ensina como identificar situações de risco e como agir. Então, para entender como isso vai funcionar na prática, a gente conversa agora com o vereador João Pedro Pugina e com a Guarda Civil Municipal, Fernanda Silva. Pugina, Fernanda, sejam muito bem-vindos, muito bom dia, é uma honra recebê-los aqui hoje. Muito bom dia, Suelen, ouvinte aí da Jovem Pan. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje para falar desse projeto, né, que nasceu no nosso coração com o apoio da Fernanda, por isso é tão importante a presença dela aqui hoje também, que ela vai falar principalmente dessa parte técnica, um pouco daquilo que vai ser compartilhado nesse programa de defesa pessoal. E aqui eu quero agradecer cada um que está nos ouvindo, que está aí acompanhando o nosso trabalho. Esse projeto, acredito eu, que tem uma relevância tremenda na nossa cidade, principalmente por aquilo que você mencionou anteriormente, né, que é a questão de identificar situações de risco. Acho que quando a Fernanda me apresentou, né, essa ideia, quando ela falou um pouco disso para mim, foi algo que veio assim no meu coração para que a gente pudesse explorar e apresentar isso para a nossa população, principalmente para as mulheres, né, que às vezes acabam ficando diante de tantos casos aí de vulnerabilidade, sendo expostas aí a algum tipo de violência. E vou ter que também mencionar aqui aquilo que o Danilo falou anteriormente, né, você leu o comentário. Zaninello. Exatamente. Se eu pudesse, né, acredito que a melhor defesa pessoal também é você colocar um 38 na mão de uma pessoa, mas infelizmente, enquanto isso não avança no nosso país, nós temos que pensar em iniciativas que alcancem, né, o nosso público, que alcancem a população, e acredito que é exatamente isso que o projeto traz com ele, né? Então, acho que não tem ninguém melhor para falar sobre isso que a Fernanda. Ela vai falar um pouquinho aí para vocês. Fernanda, bom dia de novo. Você que procurou o Pugina com essa ideia, foi algo que você observava? De onde surgiu essa ideia? A gente está vendo essa violência crescente contra as mulheres, mas de onde vocês tiraram essa ideia? O que motivou essa proposta? Teve alguma coisa específica? Bom dia, Suelen, bom dia a todos. Eu realizo, há algum tempo aqui em Araçatuba, um projeto que ele visa justamente dar um curso básico de defesa pessoal, falando muito sobre prevenção, visão de situações, trabalhando nessa parte de condutas preventivas e algumas técnicas básicas. Nós começamos fazendo para mulheres que tinham medidas protetivas vigentes e devido à grande adesão, à grande procura, nós fizemos outras edições, mas não no alcance que nós gostaríamos. Então, de uma conversa com o Pugina, a gente comentando sobre isso, surgiu a ideia de ampliar algo que já estava dando muito certo, teve uma boa aceitação, né, da população, uma boa adesão, e o Pugina topou aí o desafio de ampliar para que mais pessoas consigam ter essa oportunidade, mais pessoas consigam ter esse preparo. E como é esse programa exatamente? Como que as pessoas podem participar, as mulheres podem participar? Nós estamos fazendo parcerias para fazer as inscrições, vai ter toda uma triagem, né, para que as pessoas possam manifestar sua vontade de participar. Nós estamos reunindo voluntários, porque o projeto ele não vai ser só em questões técnicas, ele também vai trabalhar com parte legislativa, orientações. O projeto ele vai ser completo, educacional e técnico. Então, as pessoas vão ter oportunidade, nós vamos lançar em breve, né, Pugina, mais detalhes de como participar, fazer as inscrições. Quando a gente fala em defesa pessoal, muita gente pensa já em luta ou confronto, mas esse programa vai muito além disso, né? Muito além disso, até porque a melhor defesa é a prevenção. É lógico que nós precisamos saber o que fazer, porque, infelizmente, nós ainda temos que pensar o que fazer diante de uma injusta agressão, porque as agressões acontecem. Na realidade que a gente gostaria, mas é a realidade que a gente tem, então nós temos que ter alguma coisa ali na caixa de ferramentas para lidar com ela. Mas vai muito além, a parte preventiva, a parte em que você evita se colocar numa situação de risco, ela é a parte mais importante. Desculpa, pode falar. Eu só quero fazer um complemento. Eu lembro que quando a gente conversou disso na primeira vez, e ela falou sobre a questão, às vezes, só de você se portar de uma maneira diferente, não como uma vítima, isso já faz toda a diferença
ali para evitar algum dano futuro, né? Eu lembro que a gente conversou e isso foi algo que a Fernanda tinha mencionado. A forma que você se comporta diante do vagabundo também pode mudar a situação, porque se ele enxerga ali uma vulnerabilidade, uma chance de fazer aquilo que é errado, ele não vai pensar duas vezes. Agora, quando ele já vê ali uma possível forma dele se dar mal, é onde o negócio começa a mudar na cabeça dele, e isso pode até, né, ser evitado. Lembrando que quando a gente fala sobre como a vítima deve agir, a gente não está aqui julgando possíveis reações ou colocando a culpa em quem foi vítima. É justamente para conseguir ajudá-la a sair da forma mais ilesa possível, porque a culpa sempre é do agressor, né? E qual seria, Fernanda, por exemplo, uma orientação que você costuma passar, alguma situação mais comum de risco que vocês percebem no dia a dia, e como uma mulher pode agir perante essa situação? Um exemplo bem simples, você vai ver o quanto é simples e que encaixa muito bem no que o Pugina comentou, é a questão da atenção. Nossa, se alguém está passando ali e pensando em, por exemplo, fazer o furto de uma bolsa, de um celular, qual será que é a vítima ideal? É a que estiver mais distraída. Então, se de repente um contato visual que você faz com a pessoa mal intencionada, aquela pessoa, ela também tem emoções, ela também de repente tem alguma insegurança, ela também tem medo da sua reação. Só que uma pessoa distraída, ela não oferece nenhum tipo de resistência. E quando você está atento ao que está acontecendo, você mostra que você pode prever, a pessoa não sabe o que você está pensando, e você mostra também que de repente você é capaz de reconhecê-lo. Agora hoje, né, com o celular, com as redes sociais, às vezes a gente está tão distraído em lugares, inclusive, que não são seguros, lugares ermos, lugares escuros, e isso torna muito atrativo para o cometimento de crimes, né? Então, só essa parte da gente se policiar em questão da atenção, em muitos momentos, já é uma conduta de prevenção que elimina grande parte dos riscos. Isso que você está falando é muito legal, porque muitas vezes a gente deixa de fazer contato visual, não só pela distração, mas porque a gente acha que se eu não olhar, eu tô ficando invisível, ele não vai prestar atenção em mim. E é o contrário, né? A gente tem que olhar. Eu não sei se essa conduta é certa, eu vou até aproveitar para tirar essa dúvida. Quando passa alguém na rua e eu tô passando ali e eu acho que pode ser um possível risco, eu olho para a cara da pessoa e dou bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei se isso é certo, mas eu vou lá e olho mesmo e tô passando pela pessoa e falo, oi, bom dia. Às vezes tá passando a pessoa de bicicleta e eu tô andando a pé, alguma coisa assim. Não à noite, que eu não costumo estar na rua à noite andando a pé, mas às vezes em situações do dia a dia eu vou lá e olho no rosto da pessoa e dou um bom dia, boa tarde, boa noite. Isso faz alguma diferença em relação a fingir que não tá passando ninguém ali? Quando você finge que não tá vendo, você já mostra uma certa submissão, você já mostra vulnerabilidade, já mostra medo ou mostra distração, né? Temos esse tipo de comportamento das mulheres, questão de não fazer contato visual, porque a gente liga muito a questão do assédio. Sim. De evitar um possível assédio, uma importunação. Mas são situações em que a gente tem outras maneiras de lidar, né? Se o cara, ele cometeu um assédio, algum comentário maldoso, algo assim, as providências são outras, né? Tem amparo legislativo para isso. Agora, a questão de cometer um crime contra você, furtar um celular, ou de repente tentar te arrastar para algum lugar, dependendo do lugar que você está, é uma questão mais séria. Então, vale mais a pena você fazer o contato visual e tentar entender ali qual a intenção para você se antecipar, sair daquele lugar, pedir ajuda, bater numa porta, tocar uma campainha para sair alguém ali para a rua, do que você evitar esse contato visual e ser pego de surpresa. Então, é um mito de que fugir o olhar ali ajuda, né? Na verdade, isso coloca mais em risco. E, no caso, existe também uma orientação que a gente costuma ver nas redes sociais, de que, em vez de pedir socorro, a pessoa tem que gritar fogo, alguma coisa assim, porque, às vezes, o socorro as pessoas ignoram. Isso, na prática, também faz diferença ou não? Olha, o importante é fazer alguém te ouvir se você precisa de ajuda, né? O que as pessoas falam nessa questão do socorro é que muitas pessoas vão se inibir, vão achar que está acontecendo alguma coisa, que vai colocar elas também em risco,
e às vezes não vão colocar a cara ali para ver o que está acontecendo, né? Mas eu acho que a parte mais importante é você ser ouvido, para que nem todas as pessoas vão ter essa coragem de ir ao seu encontro, né, para te prestar um socorro, mas normalmente vão fazer alguma coisa, vão ligar para alguém. Para o 190, para a guarda municipal. Vão fazer as solicitações que são necessárias e, de repente, você consegue um portão aberto, ou o fato de você gritar desencoraja o próprio agressor, né, mas você precisa demonstrar uma reação. Ser passivo não tem sido muito bem sucedido para as vítimas. E a gente está falando em situações em que a vítima não conhece o agressor, ela é pega de surpresa. Tem alguma orientação para, no caso de mulheres que estão em um relacionamento e que elas possam ser vítimas de violência, que elas têm que observar algum sinal e como elas devem agir em relação a isso? A gente falando, né, até agora em agressores desconhecidos. Quando o agressor ele é seu conhecido, o melhor, é claro, é que você conheça muito bem a pessoa antes de se envolver, porque as pessoas dão sinais. Claro que não todos que a gente precisa, né? Mas as pessoas dão sinais. E a gente tem que evitar esse tipo de relacionamento. Mas quando já aconteceu, né? Muitas pessoas já se veem nessa situação, é necessário agir com prevenção também. Você já está ali, de repente, dentro da violência doméstica. É um ambiente que você conhece. É um ambiente que você consegue organizar ele de maneira favorável a você se defender. Você já sabe onde que está um objeto que pode servir como defesa para você. É um lugar que você já sabe onde tem uma porta, que tem uma boa tranca, que você vai conseguir se trancar e ligar para alguém e pedir ajuda. A gente tem que pensar toda essa situação preventiva. E, claro, buscar ajuda para o mais rápido possível sair dessa realidade, né, desse relacionamento abusivo. Fernanda, e é o primeiro sinal de violência, a melhor atitude é a mulher tentar sair desse relacionamento, né? Tem muitas mulheres que, infelizmente, continuam nesses relacionamentos. A gente recebeu aqui várias vezes já a doutora Luciana Faracino, delegada da Delegacia da Mulher, e ela fala muito sobre isso, que é muito raro o homem que realmente muda o comportamento. Uma vez que ele comete a violência, ele vai voltar, depois de um tempo, a cometer novamente. As mulheres tendem a acreditar que não, justamente por ter um apego, por amar a pessoa, enfim, por N motivos. Ela torce, às vezes é pai dos filhos, ela torce para que aquele homem mude, mas é muito difícil mudar. Você observa isso também no dia a dia? Como eu disse, a gente trabalha sempre com o ideal, né? A realidade que seria ideal, mas nós não podemos ignorar a realidade que nós temos. Infelizmente é essa. Gostaríamos que as pessoas mudassem, gostaríamos que as pessoas fossem punidas e aprendessem, mas não é isso que acontece. Infelizmente, os agressores, normalmente eles voltam a agredir as parceiras, acontece muito de se envolverem em um próximo relacionamento e agredirem a próxima parceira também. Então temos que estar atentos a isso, ao histórico dessa pessoa que você está se envolvendo. Porque uma coisa que a gente não deve fazer, como nós já dissemos, é julgar a vítima. A culpa nunca é da vítima. E para quem nunca esteve num relacionamento abusivo, nunca esteve nesse ciclo vicioso, que é uma situação difícil de sair, por N motivos, essa pessoa tem filhos, ela tem uma dependência emocional, ela financeira. Então é preciso que a gente incentive essas vítimas a buscar ajuda, buscar conhecimento, buscar amparo, porque ao contrário do que muita gente imagina, não é assim, sofri uma violência, estou saindo. Não é simples assim, como quase nada nessa vida, né? Então, não julgar essas pessoas que já estão nessa situação, e para quem não tem um relacionamento ainda ou nunca aconteceu, sempre estar atento aos sinais, ao histórico dessa pessoa, para que não acabe sendo mais uma pessoa que entre numa situação difícil de sair. Fernanda, e numa situação real, assim, de uma violência que está acontecendo, qual que é no caso de um agressor conhecido, qual que é o primeiro comportamento que pode fazer diferença? O primeiro comportamento que pode fazer diferença é numa agressão física já acontecendo, é você ter algum preparo. Porque a nossa cabeça, eu trabalho muito com as minhas alunas com o psicológico. O psicológico é muito importante. Porque a primeira história que uma mulher escuta
é de uma princesa que ela ficou presa numa torre por centenas de anos e ela nunca nem tentou sair de lá. Porque o que se espera é que ela fique esperando até que ela seja salva. Até que alguém salve ela. E, infelizmente, não é a realidade do nosso mundo. A mulher está indo para a faculdade sozinha, está indo trabalhar, está voltando sozinha. A mulher está se relacionando, fica sozinha no lar. E, infelizmente, às vezes, o companheiro é que é o agressor. Então, a gente tem que preparar o psicológico com consciência situacional para que essa mulher entenda que tem coisas simples que podem ser feitas que evitem que a sua vida seja ceifada. Não estamos aqui, né, ignorando a biologia. Os homens são, biologicamente, têm mais força, né? Mas tem situações que a gente consegue sair sim, é possível, a técnica ajuda, o preparo ajuda, o controle emocional ajuda. Só que para isso você tem que se preparar. Você tem que repensar essas situações, você tem que entender como que elas acontecem para que você tenha alguma chance de lutar pela sua vida, pela sua dignidade sexual, pelo seu físico, né, para que você não seja machucada. Tem que ter esse preparo de antemão. Pugina, e você com esse projeto pretende o quê? Expandir para a cidade toda? Qual é o plano para que o máximo de mulheres possam participar? Como deve funcionar? Então, o que a gente tem conversado desde o início é que a gente alcance todas as áreas da cidade com esse projeto. Né? Hoje nós vamos compartilhar ali na Câmara os 2 primeiros, né? Onde nós vamos ali usar como um projeto piloto, ver até como vai ser esse projeto nessas regiões. E daí em diante, acredito eu que, por mais que comece esse ano, o ano que vem vai continuar, no próximo ano vai continuar, até porque nós vamos fazer com que isso dê certo. Né? Eu indiquei uma parte das minhas emendas para ajudar na questão desse projeto, para que os custos dele ali possam ser cobertos através dessa verba. E a minha intenção, junto com a da Fernanda também, é que isso seja espalhado pelos 4 cantos da cidade, que a gente leve isso para quem às vezes não tem acesso. A gente vai ficar batendo em cima dessa questão da divulgação também, vamos contar muito com vocês aqui, e espero eu que todas as mulheres que precisam, que na verdade acredito eu que todas as mulheres precisam aprender a se defender. É por isso que eu comprei tanto essa ideia quando a conheci, porque vejo que é uma necessidade mesmo, e como a gente está aqui no Legislativo, pode propor algumas questões para a cidade, vejo que isso é importante, que a gente pode ajudar a dar certo. A gente gostaria muito que não precisasse desse tipo de programa, mas é como a Fernanda falou, existe o que a gente gostaria, o mundo ideal e o mundo que a gente vive. Existe o mundo ideal e o mundo que você pode fazer aquilo que é possível, né? Então eu vejo que é possível ajudar a prevenir através de uma orientação como essa, de um ensino como esse, e é isso que a gente vai buscar entregar, né? Acredito muito no trabalho que a Fernanda já realiza como Guarda Civil Municipal. Vejo que ela também constantemente tem compartilhado as turmas que ela já orienta nessa questão da defesa pessoal. Então, nós temos uma pessoa que já faz parte aqui do nosso vínculo municipal. Por que não aproveitar, né, essa força que ela já tem, todo esse conhecimento que ela já tem, e oferecer isso para quem às vezes não tem condições ou não tem o entendimento da importância disso. Por isso que acredito que esse projeto tem tudo para dar muito certo. Temos várias mensagens aqui, ó. Fernanda Tomás escreveu: agressor só entende uma linguagem. Ela colocou aqui um emoji de um soco, aqui uma força. Aprender defesa pessoal é necessário, salva vidas. A Mariana Lopes Tereza também comentou: parabéns pelo projeto, consciência e preparo emocional acima da técnica. Isso é muito importante. Tem mais mensagens também, Jonathan? Coloca para mim, depois você curte, por gentileza. Coloca ali o YouTube, por favor. Dr. Danilo Zaninello escreveu: parabéns pela iniciativa, a conscientização é muito importante, pois muitas vezes a vítima está tão envolvida que tem dificuldade de lidar com a realidade e não enxerga uma saída. Muito bom esse comentário dele, porque tem saída. Parece que não tem, mas tem saída sempre, né? É muito difícil, de dentro da situação, identificar a saída muitas vezes, porque já tem todo um desgaste emocional. A pessoa já está emocionalmente desgastada, ela está emocionalmente frustrada. Então, é difícil, sim, identificar uma saída. Mas a saída, ela existe, e são projetos como esse, diversas campanhas que a gente faz de apoio a essas pessoas que
despertam essa fé nelas de que sim, é possível sair da situação. Então, quem quiser participar do lançamento hoje vai ser na Câmara Municipal às 7 horas da noite. É aberto para todo mundo e vocês vão ter mais tempo ali para poder explicar e falar também sobre o projeto. Isso. Ô Su, só queria fazer um comentário aqui também que eu acho que é pertinente. Muitas pessoas, às vezes, elas levam como se a defesa pessoal ou como a própria luta, né, a arte marcial, seja um espectro de violência, mas a verdade é que muito pelo contrário, né? A Daiane mesmo falou para mim, a Fernanda, eu tô acostumado a chamar ela de Daiane também, mas a Fernanda, ela sempre, né, falou sobre essa questão do psicológico, sobre o preparo, e a violência, ela é praticada pelo outro lado, e é isso que a gente quer combater. E às vezes as pessoas não entendem, né? Acham que a gente está querendo promover violência, tudo, mas não é nada disso, a gente quer ajudar a vítima a sobreviver. Exatamente isso, né? Luana Santana também escreveu: parabéns pela iniciativa, muito obrigado pela audiência. E o Ricardo Nishida escreveu: bom dia, meu vereador. Muito obrigada. Nós recebemos aqui hoje o vereador João Pedro Pugina e a Guarda Civil Municipal Fernanda Silva, falando aqui sobre esse programa importante de defesa pessoal para as mulheres. O lançamento vai ser hoje na Câmara de Araçatuba, iniciativa importantíssima. Lembrando que a Polícia Militar também tem a cabine Lilás, que 190 tem um atendimento especial para mulheres vítimas de violência. Agora são 7 horas e 58 minutos. O Jornal da Manhã fica por aqui. Se você quiser rever as notícias e a entrevista de hoje, vai lá no meu canal no YouTube, Suelen Giron. Tenha uma excelente quinta-feira e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu na Jovem Pan Jornal da Manhã.